Você sabe qual a diferença entre intolerância alimentar e alergia a algum alimento, a alguma substância? Você sabe quando o seu corpo pode identificar esses problemas e o que a gente deve fazer para ter mais qualidade de vida apresentando algum sintoma, seja de alergia ou de intolerância alimentar? É o que a gente vai conversar agora com o querido Dr. Habib Maundal Neto, nutrólogo, que volta a você bonita. Carol, seja bem-vindo muita mais honra, uma vez. Muita honra estar aqui. Honra obrigado, toda nossa. Obrigado. Doutor Habib tem uma agenda assim, ó. Conseguiu um horário com o doutor Habib. Obrigada, viu, doutor? Prazer Fiquei nosso. muito feliz que você topou o nosso convite e para falar de um assunto super importante. E é um assunto, eu diria até muito atual, que não sei se antigamente as pessoas descobriam ou não descobriam essa intolerância alimentar, mas hoje nota-se que tem sido mais comum, né? As pessoas procurarem alimentos, às vezes, sem lactose ou sem glúten, porque tem apresentado aí algum tipo de sintoma que não digere esse tipo de alimento. Então, eu queria saber de você, antes de tudo, o que caracteriza uma alergia e o que caracteriza uma intolerância alimentar? Perfeito, Carol. Na verdade, nós temos que entender que o nosso intestino realmente é o segundo cérebro. Nós temos mais de 100 milhões de neurônios no intestino que promovem toda a absorção dos nossos nutrientes. E quando o nosso intestino fala mal com a gente, ou seja, quando você tem uma teoricamente má absorção a nível alimentar, ou seja, o seu abdômen ele fica mais estufado, você sente cólicas, você sente um mal-estar, como se realmente você tivesse comido uma quantidade muito pouca de alimento e você sentisse que comeu 10 feijoadas. Ah, entendi. Né? Ou às vezes diarreias, às vezes gases mesmo, né? As chamadas flatulências. E, na verdade, isso é uma alteração na absorção da alimentação. A alergia, ela é muito mais intensa. É uma reação que ela mexe muito mais com a imunidade, com as chamadas imunoglobulinas do nosso organismo. Então, por exemplo, os indivíduos que são alérgicos a camarão, comem camarão, de repente começam a ficar vermelhos, aquelas, vamos dizer, brotoejas, não é? Grandes, a dificuldade respiratória é muito intensa e às vezes pode levar até a morte. É uma reação muito grande. A intolerância não, ela tem graduações. Ela pode ser leve, moderada ou grave. E, na verdade, quando você fala de intolerância, é uma coisa bastante importante você conseguir diferenciar que na intolerância você não tem a capacidade de metabolizar algum determinado tipo de açúcar. Certo. E na alergia, você não tem capacidade de absorver determinado tipo de proteína. Completamente totalmente diferente. Às vezes até os sinais e os sintomas começam a ser meio que confusos, mas a importância da distinção de uma com relação à outra é que na intolerância eu tenho problema com açúcar. Certo. Na alergia eu tenho problema com proteína. Você acabou de falar do leite. O leite tem mais de 20 proteínas e a mais comum delas chama-se caseína. Certo. E com relação ao açúcar, o leite tem um açúcar chamado lactose. E você precisa de uma enzima chamada lactase para quebrar esse açúcar. Se você não tem a lactase, esta quebra de açúcar faz com que ele fermente muito no seu intestino e você não consegue absorvê-lo de uma forma mais tranquila. E aí você apresenta, então, sintomas de uma intolerância alimentar. Exatamente. Agora, uma pessoa que descobre que tem uma alergia a algum alimento, ela não pode comer de jeito nenhum, certo? Concordo. Agora, quando a pessoa descobre que ela tem uma intolerância, e às vezes é um alimento que ela gosta muito, ela pode conviver com isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje, nós temos que entender que os tratamentos são diferentes. Por exemplo, como é que é o tratamento mais usual hoje para alergia? Os tratamentos crônicos são as chamadas vacinas, as tais autovacinas. O tratamento mais agudo é você dar um antihistamínico para o indivíduo, quer dizer, um bloqueador desta reação. Bom, com relação à intolerância, você pode dessensibilizar o indivíduo. Certo. Ou seja, como ele é quantitativo, então, por exemplo, se o indivíduo teoricamente ele é intolerante ao leite puro, você pode
Teoricamente também, isso eu estou falando porque não é uma regra. Você pode dar, por exemplo, queijo para esse indivíduo. E o queijo, ele é fermentado. Então, teoricamente, esse açúcar já foi quebrado. Entendi. Entendeu? Esses derivados, então, podem não fazer mal. Exatamente. Então, você começa a dessensibilizar um indivíduo para que, realmente, se ele é um indivíduo que adora tomar leite, ele possa tomar o leite de uma forma mais tranquila. Entendi. Né? Então, ele passa a ter uma qualidade de vida normal, conseguindo colocar na alimentação algo que ele tem essa intolerância, mas de uma maneira talvez até menor do que o de uma pessoa normal. Exato. Mas ele consegue, então. Exatamente. Agora, isso é um trabalho e é óbvio, a medicina não é uma ciência exata, ela não é uma ciência matemática. Então, depende, cada caso é sempre um caso. Mas hoje nós temos como dessensibilizar os indivíduos que são intolerantes a determinados tipos de alimentos. E a intolerância ao glúten, doutor? Hoje também ficou muito comum. As pessoas têm falado muito, até casas de produtos naturais hoje vendem diversos produtos sem glúten. Falam, inclusive, que a dieta sem glúten também é bacana, porque se você ficar aí, também você pode dizer se isso é mito ou verdade, né? Tá, doutor? 10 dias sem comer o glúten, você pode emagrecer até 3, 4 quilos, já ouvi dizer isso. Isso é mito ou verdade? Teoricamente, isso é verdade, porque todos os alimentos que são muito ricos em glúten, eles têm muito carboidrato. O carboidrato é de fácil absorção. E se você não queima carboidrato, você, claro, engorda. Entendi. É por isso. Então, essa relação do glúten, ela está ali aliada ao carboidrato. Agora, e os alimentos hoje feitos sem glúten, mas que também tem carboidrato? É possível ter um alimento sem glúten, mas sem carboidrato? Sem dúvida nenhuma, é possível. Hoje é feito isso. São coisas distintas, na verdade. O que se diz respeito à intolerância ou alergia, eventualmente a própria substância, daquilo que é o conteúdo calórico dela. Você me entendeu? Então, por exemplo, hoje, você em qualquer restaurante norte-americano, se o garçom não te falar, ou não te perguntar, você tem alergia a alguma coisa, e te servir alguma coisa, que, por exemplo, tenha lá o glúten, você é alérgico ao glúten, ou que tenha leite, você é intolerante à lactose, e ele não te avisar, ele é processado, o estabelecimento é processado. Jura? Então, qualquer tipo de alimento hoje é obrigatório o garçom, antes de te servir, perguntar, você tem alergia? Porque eles querem preservar a tua saúde. Olha que interessante. E é esse mito que nós também queremos implantar aqui. Por quê? Porque é uma questão de saúde. Por exemplo, uma criança que é alérgica a glúten, teoricamente, é uma criança que vai ter um desenvolvimento neuropsicomotor alterado, um desenvolvimento, vamos dizer, físico alterado, um déficit de aprendizado, uma criança irritada. Claro, porque se ela tem uma substância que, teoricamente, para ela é tóxica, ela não deve ter contato com essa toxina. Entendi. É como se eu estivesse comendo veneno todos os dias. E quando eu como veneno todos os dias, é óbvio, eu estou fazendo com que esse meu metabolismo não funcione legal. É exatamente igual você ter um automóvel que funciona com combustível top e você resolver colocar óleo diesel no carro. Ele é um hidrocarboneto? É um derivado do petróleo? Mas não é o combustível para aquele carro. Entendi. Então não vai funcionar legal. Essa é a ideia da absorção. Agora, como a gente descobre a alergia e a intolerância alimentar? Existem exames hoje que podem comprovar uma intolerância? Sim. Hoje é muito fácil, você é capaz de pedir, e existem testes que fazem isso, muito eficientes, efetivos, eficazes, que são capazes de determinar exatamente aquilo que enfim, devo ter um contato mais próximo e aquilo que eu devo ficar um pouco mais afastado. Tá. Existe isso sim, mas o principal diagnóstico é o diagnóstico clínico. Você colhe a história do paciente. Você tem que perguntar o que ele come. Como é que é o seu hábito alimentar? Infelizmente, os nossos colegas médicos hoje não têm muito tempo. E talvez, não é que não queiram perguntar, talvez não tenham disponibilidade de perguntar. Mas a principal coisa hoje é você saber o que o indivíduo come, como ele dorme. Por exemplo, o indivíduo que é intolerante ou alérgico, ele dorme mal. É horrível. O sono dele é péssimo, ele acorda mal, ele acorda como se ele estivesse realmente tendo uma sensação de infarto às vezes, e não é fermentação. É fermentação. Quantas e quantas vezes eu, em pronto-socorro, quando dava plantão, atendia pela madrugada pessoas que iam lá com dor, teoricamente, de um infarto terrível. Você examinava, não tinha absolutamente nada. O que você comeu hoje à noite? Comi uma feijoada, bebi não sei o quê, tomei muita cerveja. Claro, fermentou. Fermentou, os gases expandiram no tubo digestório e o indivíduo passou mal.
óbvio. Então, através dessa conversa, claro, alguns alimentos vão sendo identificados como possíveis dessa intolerância. Agora, Exato. quais são os principais alimentos que hoje a gente pode dizer e destacar? Esses são... Tem grande chance aí dos pacientes serem intolerantes. Os mais comuns, nós aqui já até falamos alguns, o leite, o glúten, o ovo e os corantes, de uma forma geral. Tá. Os corantes, eles têm assim vamos dizer, uma situação bastante importante com relação principalmente às crianças. Negócio de bala, chicletes. Chiclete mesmo, Pirulitos, exatamente. Então, eu mesmo cheguei a atender uma criança uma vez na clínica que a queixa era que a boca inchava. Mas, meu filho, qual é o seu hábito ali? Mas o que você come? E a mãe, né? Defendendo. Não, eu só dou legumes, verduras, carne. Tá bom, mas você não gosta de bala, não? Ah, doutor, eu chupo pirulito todo dia. Um pirulito todo dia. Era o corante. O corante do pirulito. Olha que interessante. Agora, e os alérgicos, os alimentos que podem causar alergia, que são mais comuns? Na verdade, a alergia, como eu te falei, é proteína. Então, tanto o leite com relação à caseína, que é a proteína, como relação à lactose, que é o açúcar. Entendi. É um alimento que pode causar tanto a intolerância quanto a alergia. Exatamente. Frutos do mar também, né? Muito. E infelizmente, o que está acontecendo hoje é que também a gente tem recebido pessoas na clínica que dizem o seguinte: eu nunca tive alergia, por exemplo, a camarão. E agora eu como camarão, eu fico vermelho, eu me coço inteiro, me dá brotoejas. O que está acontecendo? O problema não é que ele tem alergia ao camarão ou intolerância ao camarão. Existem algumas substâncias hoje que estão sendo aditivadas ao camarão, como conservantes, é um tal de bisulfito aí que eles põem. E esse bisulfito é altamente intolerante. Entendi. E aí gera essas reações todas e a pessoa passa muito mal comendo o alimento que, teoricamente, para ele não tinha problema nenhum. E não só o camarão, mas outros frutos do mar também? Principalmente a lula e o polvo com aquela tinta que ele produz. Sim, Olha, então para a gente ficar esperto, se alguém notou essa diferença que não tinha alergia, de repente a alergia apareceu, pode ser esse caso, né? Exatamente, é o tal do bisulfito. A gente tem uma perguntinha no nosso e-mail, vamos colocar na tela para ver de quem que é então, e eu vou pegar perguntinhas aqui do Twitter também. Gabi, um beijo para você. Quem tem intolerância à lactose não fica com falta de cálcio no corpo? Boa pergunta, Gabi. E aí, doutor? Hoje nós temos que entender o seguinte: se nós descobríssemos um meio de colocar todo o cálcio que nós precisássemos dentro dos nossos ossos, ganharemos um prêmio Nobel. Então, esta lenda, este mito, dizendo o seguinte: não, você precisa tomar leite, comer casca do ovo, comer rabanete para você ter cálcio. Repito, se nós conseguíssemos fazer isto, nós não teríamos pessoas hoje, como nós temos, em tenra idade com osteopenia e osteoporose. Então, se alimentam dessa forma. A ideia é entender, a alimentação é fundamental? É fundamental, não nego. O leite tem muito cálcio, tem, o queijo tem muito cálcio, também tem, os iogurtes, idem, mas você tem que entender, é uma relação de custo-benefício. Então, eu prefiro prescrever cálcio para um paciente, suplementar, a que ele continue tendo uma dificuldade digestória com a intolerância ou alergia. Entendi. Então, nesse caso, para pacientes que têm intolerância à lactose ou à alergia a essa proteína do leite, a gente deve suplementar o cálcio. Sem dúvida. Para não ter esse déficit. Exatamente. Então, Gabi, nesse caso, você só vai ficar em déficit se não tiver uma suplementação do cálcio. Perfeito. Chegou uma perguntinha aqui também de outra Gabriela. Gabi, um beijo para você. É a Gabriela Silva. Ela pergunta: quando eu como carne vermelha, eu sinto muita dor no abdômen e cólicas. Isso pode ser intolerância? Então, a carne é uma proteína. Pode ser intolerância, doutor? Pode ser, não tenha dúvida com relação a isso. E você tem que entender também que quando você come carne, você produz um monte de substâncias para quebrar a carne, para ela ser absorvida. E quando você não tem um determinado tipo de uma substância que quebre, a carne fermenta tanto quanto um pedaço de bolo de chocolate. E aí você, claro, se sente muito mal. Então pode ser. Pode ser também, lógico. Matheus, um beijo para você. Ele diz que todas as vezes que ele come chocolate, logo após ele começa a espirrar. É algum processo alérgico ou de intolerância? Na verdade, o chocolate ele tem algumas substâncias, óbvio que além do cacau, além do açúcar, enfim, ele tem um aminoácido chamado L5-hidroxitriptofano. Este aminoácido, para algumas pessoas,
ele não consegue ser absorvido. Tá. E ele gera esse tipo de reação. Algumas pessoas têm brotoejas, outras espirram, outras incham e outras fermentam e tem uma sensação de distensão abdominal bastante grande porque comeu o chocolate que fermentou dentro do Olha, intestino. então o chocolate pode ser perigosinho, É uma substância perigosa. A gente tem uma imagem aí de reação alérgica, vamos colocar na tela, que isso também as pessoas podem se identificar até, olha lá, e isso é um processo de alergia Sem já dúvida nenhuma. bem intenso, né, doutor? Mas quando acontece isso, quando chega nesse ponto, o que tem que fazer? Basicamente você tem que dar um antihistamínico. É um medicamento que vai bloquear a produção desta histamina, que é a substância que gerou essa alergia. Então, imediatamente para o hospital. Esta é a regra número 1. Você teve um processo de uma reação indesejável, vá a um pronto-socorro, a um hospital qualquer, urgentemente. Perfeito. Você Olha essa, a vermelhidão, uau, medo, né? Realmente você pode ter problemas graves com relação à sua vida. Perfeito. Isso não tem idade também, né? Não tem idade, não tem criança, sexo, adulto. não tem cor, nada. Chegou uma pergunta legal da Sara, vou fazer porque é interessantíssima, eu também tenho essa dúvida. Sara, um beijo para você. Ela pergunta se alergia é genético. Na verdade, a gente herda muitas coisas geneticamente falando. Você pode herdar alguns genes, sim, eles podem ser ativados ou não. Tá. Esse é o problema. Então, o meio corrompe o indivíduo que tem geneticamente uma predisposição. Entendi. Então, pode ser que nesse caso seja genético por isso. Sem dúvida. Tem uma predisposição e aí exagerou um pouquinho. Pronto. Tanto na intolerância quanto na alergia ou só na alergia? Tanto nas duas. As duas, né? As duas valem. Chegou um monte de perguntas. Temos que fazer mais uma, Mar? Por favor, por favor, por favor. Olha lá. Aqui, a Rosita. Ela sente muita dor de cabeça quando ela toma leite. Ela pergunta se ela pode substituir pelo leite de soja, se nesse caso pode ser uma intolerância ou uma alergia ao leite. Uma das opções é esta. Até a gente descobrir se é intolerância ou alergia, substitua o leite. Se você tem dor de cabeça, ótimo, você troca. O leite de soja também tem bastante cálcio, é uma fonte de nutrientes muito boa. E tem isoflavona, que é uma substância que durante o climatério, a menopausa, ajuda bastante a controlar os calores indesejáveis da mulher. Coisa boa. Então, tudo que tem ligado, soja, né, os derivados da soja, ajudam bastante? Sem dúvida. Muito bom. Doutor, nosso tempo acabou. Que delícia, eu estava morrendo de saudades da doutora Bibi, que eu adoro e fico super feliz. A gente já fez uma matéria lá no seu consultório. Vamos voltar para fazer matéria lá no consultório, doutora Bibi, é muito bacana. Aquela sua coleção dos carros ali atrás. Você lembra? Eu lembro, é um cenário incrível, foi muito legal a matéria que a gente fez. Vamos voltar para fazer mais uma matéria. E quem quiser entrar em contato com a doutora Bibi Maundal Neto, que é nutrólogo, pode acessar o site www.abib, Abib é A-B-I-B, Maldaun, M-A-L-D-A-U-N, Neto, o Maundal e o Neto tem 2 N's, tá? Então ficam 2 N's juntinhos. abibmaldaunneto.com.br. Tire essas e outras dúvidas ligadas à alimentação, que é muito bacana. Doutor, obrigada mais uma vez. Adoro você. Volte logo. Com muito prazer sempre. E nos aguarde que a gente vai fazer uma matéria lá no seu consultório. Obrigada. Até a próxima, doutor. Obrigado. Ai,